Salmo 136, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Trata-se de um salmo antifônico, preparado para ser usado por um dirigente do culto, por um coro, ou por um dirigente à congregação, ou ainda, talvez, por dois coros. Os rabinos o chamavam de o grande Halel, louvor. Este salmo é uma recapitulação de como Deus se relaciona com seu povo, transformando a história em teologia e a teologia em adoração. Se nossa adoração não se baseia na história, naquilo que Deus fez neste mundo, carece de uma mensagem teológica e, portanto, não é adoração coisa nenhuma. O refrão é conhecido, pois foi entoado na consagração do Templo de Salomão, 2 Crônicas 7, versículo 3 e versículo 6. E também pelos cantores do rei Josafá, quando Judá foi atacado por Moabe e Amon. 2 Crônicas 20 e 21. Ver ainda Salmo 106, versículo 1, Salmo 107, versículo 1, Salmo 118, versículo 1 e versículo 29. O Senhor é chamado de Deus dos céus, versículo 26, o que indica a data após o exílio, pois se trata de um título usado com frequência nesse período. Esdras capítulo 1, versículo 2, Esdras capítulo 5, versículo 11 e 12, Esdras capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, Esdras 7, 12, Esdras 7, 21 e 23, Neemias 1, 4, Neemias 2, 4, Daniel 2, 18, Daniel 2, 19, Daniel 2, 44. O tema central é a gratidão a Deus por seu caráter e suas obras em favor de seu povo. Primeiro, Criador. Ele faz existir, Salmo 136, versículo 1 ao 9. O Deus de Israel é Jeová, o Deus da aliança. Ele é bom e misericordioso. As nações tinham seus deuses e senhores. 1 Coríntios 8, do versículo 5 ao 6. Mas somente Jeová é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Os deuses mortos das nações, Salmo 135, do versículo 15 ao 18, jamais poderiam fazer maravilhas como aquelas que o Senhor fez. Nem poderia ser bons e cheios de misericórdia, bondade, amor, segundo sua aliança, amor inabalável. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2, e Tito 1, 4, o apóstolo Paulo junta a misericórdia e a graça, como também o faz em 2 João capítulo 3, e Judas em Judas capítulo 1, versículo 2. Em sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos e, em sua graça, Ele nos dá aquilo que não merecemos. Tudo isso por amor a Jesus Cristo. Não é de se admirar que o salmista dê graças ao Senhor. O salmista começa no primeiro tempo com a criação do universo, conforme o relato de Gênesis capítulo 1. O Senhor teve sabedoria para planejar a criação e poder para executar esse plano. E tudo o que precisou fazer foi proferir sua palavra. Salmos 33, do versículo 6 ao 9. Uma vez que a humanidade se recusou a ser grata pela criação, começou sua decadência terrível, que a levou à ignorância, idolatria, imoralidade e julgamento final. Romanos capítulo 1, versículo 18. Durante o dia ou à noite, quer olhemos para os céus, para a terra ou para as águas, devemos ver provas da mão de Deus e ter a consciência de que foi um Criador que fez tudo isso a partir do nada. Sua criação contém tudo de que precisamos para a vida e o trabalho, portanto,
Louvemos ao Senhor. Segundo, o Redentor, ele nos faz sair, Salmo 136, versículo 10 até o versículo 12. O salmista não escreve sobre os anos de sofrimento de Israel no Egito, nem sobre os julgamentos de Deus contra os deuses egípcios, Êxodo 12, 12. Mas se concentra no êxodo. Fazer sair é uma expressão que o povo de Israel usava para descrever seu livramento e, com frequência, é traduzida por tirar. Deuteronômio capítulo 1, versículo 27, Deuteronômio 4, 20, Deuteronômio 4, 37, Deuteronômio 5, 6, Deuteronômio 16, 1. A terra do Egito, seus filhos primogênitos, sua região, seu exército haviam sido todos destruídos pelo poder de Deus quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. O êxodo marcou o nascimento de Israel como nação e, a partir desse momento, a cada ano, os israelitas passaram a comemorar a Páscoa, lembrando-se do que o Senhor havia feito por eles. O êxodo também é um retrato da redenção que temos em Jesus Cristo, o Cordeiro imperfeito, o Cordeiro perfeito de Deus, que derramou seu sangue para libertar os pecadores. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 19. João capítulo 1, versículo 29. Efésios 1, 7. Colossenses 1, 14. Hebreus capítulo 9, versículo 12. O Cordeiro perfeito que derramou seu sangue para libertar os pecadores, a nossa Páscoa. O braço poderoso de Deus que se manifestou no Êxodo, Êxodo capítulo 15, versículo 16, foi revelado ainda mais na cruz. Isaías capítulo 53, versículo 1 e Lucas capítulo 1, versículo 51. Terceiro, o pastor, ele nos faz passar. Salmo 136, versículo 13 ao versículo 16. O Senhor fez Israel passar pelo mar, versículo 13 até o versículo 15, e pelo deserto, versículo 16. Uma coluna de nuvem guiava o povo durante o dia e, durante a noite, ele era conduzido por uma coluna de fogo. Êxodo 13, versículo 21, versículo 22. Ele os levou para o Sinai, onde ficaram mais de um ano, enquanto Moisés recebia e ensinava a lei divina e supervisionava a construção do tabernáculo. Antes de entrar em Canaã e de se apropriar da terra, a nação precisava da disciplina da lei e do prazer da adoração. A incredulidade e desobediência de Israel em Cades Barneia enviaram o povo de volta para o deserto, Números capítulo 13 até Números capítulo 14, onde a geração rebelde recebeu ao longo dos 38 anos subsequentes. Moisés ordenou que a nova geração se lembrasse daqueles anos no deserto e obedecesse à palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 8. Sem dúvida, o Senhor Jesus Cristo é nosso pastor nesta vida. Salmo 23, 1. Salmo 78, do versículo 52 ao 55. Salmo 81. João 10, do versículo 11 ao 14. Hebreus 13, versículo 20. 1 Pedro, versículo 5. Capítulo 5, versículo 4. E o será por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Quarto, o conquistador. Ele nos faz entrar. Salmo 136, versículo 17 ao versículo 22. No final dos 40 anos, Moisés conduziu o povo de volta à entrada da terra prometida e, no caminho, Israel derrotou reis importantes e poderosos e tomou suas terras. Números capítulo 21. Ruben, Gade e Manassés se apropriaram de sua herança a leste do Rio Jordão. Números capítulo 32, Josué 18, 7. Mas seus homens marcharam com Israel para dentro de Canaã.
e ajudaram a conquistar o inimigo e tomar posse da terra. Salmo 135, versículo 10 ao 12, Josué capítulo 22. A terra pertencia ao Senhor, mas ele entregou a Israel como sua herança. E, desde que obedecessem à aliança, os israelitas gozariam as bênçãos do Senhor nesse lugar. Os cristãos foram libertos do pecado pela fé em Cristo e se encontram agora no reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Canaã não é um retrato do céu, pois não haverá guerras no céu. Antes, descreve nossa herança presente em Jesus Cristo, da qual nos apropriamos à medida que caminhamos pela fé e derrotamos Satanás e suas forças, que desejam nos manter escravos, vivendo em pobreza espiritual. Esse é o tema de Hebreus capítulo 1 até o capítulo 4. 5. O libertador, ele nos traz de volta. Salmo 136, versículo 23 até o 25. Esses versículos resumem como Israel deixou de servir a Deus e como o Senhor trouxe 7 nações sobre a terra para castigar seu povo. O relato desses acontecimentos encontra-se no livro de Juízes. O povo entregava-se à idolatria e o Senhor os disciplinava, como havia prometido fazer. Então, a situação tornava-se insuportável, que o povo se arrependia e suplicava por misericórdia, e o Senhor se lembrava deles. Salmo 132, versículo 1. E os resgatava. Juízes, capítulo 2, do versículo 11 ao 23. Não era assim que deveriam viver na terra maravilhosa que Deus havia lhes dado, mas se trata de uma boa descrição de como muitos cristãos professos vivem hoje. Quando as coisas estão indo bem, se esquecem do Senhor. Mas quando a situação fica difícil, voltam-se para Ele em busca de ajuda. O fato de o versículo 25 mencionar o alimento lembra que as nações que invadiam Israel destruíam ou levavam embora suas colheitas, deixando o povo sem ter o que comer. Juízes capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Se somos de fato agradecidos por nosso alimento e reconhecemos que ele é provido por Deus, dificilmente daremos as costas ao Senhor a fim de adorar outros deuses. As criaturas da terra buscam em Deus o suprimento de todas as suas necessidades e agradecem ao Senhor, obedecendo à sua vontade e lhe dando glória. Salmo 104, versículo 10 ao versículo 18. Há somente um modo de terminar um salmo como esse. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 26.